Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, se arrependeu a tal ponto de falar que ele restituiria qualquer pessoa ao qual ele defraudou em 4 vezes. Isso quer dizer que pessoas que se arrependem profundamente, elas tomam decisões e tomam atitudes realmente de arrependimento. Tem pessoas que apenas confessam o pecado para Deus, tem pessoas que chegam a confessar os seus pecados para as pessoas, compreendendo o que está escrito no Novo Testamento, que diz: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que vocês sejam sarados, pois a oração da fé curará o enfermo. Tem pessoas que vivem com pecados encobertos e sem arrependimento a vida inteira. Tem pessoas que confessam algumas vezes, mas caem novamente várias vezes e criam um ciclo vicioso de cair e de perdão, cair de novo, cometer o mesmo pecado, cair de novo, fazer isso, fazer aquilo, de forma que a sua alma fica culpada, enojada. E Satanás usa essa situação para destruir a fé de muitas pessoas. Em Ezequiel capítulo 36, Deus promete que daria um novo coração ao homem, uma nova aliança. Por causa desse novo coração, desse novo espírito, os homens teriam nojo das suas antigas obras, atitudes, e se voltariam a Deus com todo o coração para cumprir e fazer a vontade de Deus. Em Joel, no capítulo 2, Deus diz: arrependam-se ou convertei-vos a mim, diz o Senhor. Isso com jejum, com choro e com pranto de todo o vosso coração. Isso com clamor, com desejo forte. Pessoas ficam apáticas ali com seus probleminhas, empurrando com a barriga e não entendem a importância da profundeza da obra de Cristo e da santidade de Deus. Deus disse que eles deveriam se converter, rasgar os seus corações em arrependimento e buscar o Senhor, porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo. Ou seja, o melhor motivo para a gente ir até Deus é porque aquele que confessa e deixa seus pecados encontra misericórdia. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, tardio em ira, rico em beneficência. Ele, inclusive, muda a sentença de maldição, de condenação que estava sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma família, sobre uma pessoa, se eles se arrependerem dos seus pecados. No livro de Crônicas está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, depois que vocês fizeram tudo isso, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Um povo, uma nação que não tem essas características que foram citadas nesse texto, não tem os ouvidos de Deus atentos. Então, o processo de arrependimento gera um relacionamento profundo com Deus, gera uma ação de resposta do céu sobre a terra, e as pessoas agora têm muito mais alegria e prazer, porque elas oravam e Deus não a escutava. Não porque ele não tem ouvidos para escutar, mas porque, como está escrito no livro de Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus traz juízo a um povo que o despreza. Então, se nós andamos em nossos pecados, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tremor de nosso espírito, nosso coração, o Senhor traz frieza, traz juízo, sentenças, pragas e doenças como consequência. E quem disser ao contrário, que Deus é um Deus de amor apenas, e que não faz isso, que isso é uma ignorância, não condiz com o que está escrito em toda a Escritura Sagrada de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus conta uma parábola de um filho pródigo, um filho gastador, que pega a herança do pai e detona ela, destrói ela, gastando com prostitutas, com bebidas, e depois ele se encontra numa situação terrível, desejando comer as comidas dos porcos, mas um certo dia ele cai em si. No derramado do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro se levanta para pregar e anunciar o que estava acontecendo naquele dia. Algumas pessoas estavam dizendo que eles estavam bêbados, porque alguns caíam, não conseguiam ficar de pé pela glória, o poder de Deus que tinha descido, e eles falavam línguas e coisas que não faziam sentido também. Alguns ouviam e entendiam as coisas que estavam sendo faladas por aquele grupo de pessoas e ouviam as maravilhas de Deus sendo reveladas por línguas estrangeiras. E outros não entendiam o que estava acontecendo e percebiam que eles não aguentavam para ficar em pé. Mas, inicialmente, no versículo 12, 13, Deus manda que o povo se converta e se arrependa antes de haver o derramamento do Espírito Santo, antes de toda a carne ter batismo, ser cheio do Espírito, e ter visões, e profetizar, e etc. Por isso que nós temos que falar também dos batismos, os 3 batismos mais conhecidos, ou outros batismos que são citados na Bíblia, dentro da doutrina, do fundamento da fé cristã, chamada batismos. E Pedro finalizou sua pregação dizendo: agora vocês devem se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é aquele que foi enviado como Cristo, o Salvador, o Messias.
E ele ressuscitou ao terceiro dia depois que vocês o mataram, crucificando-o. Mesma coisa o apóstolo Paulo vai pregar no Areópago, que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. Em todas as escrituras, o arrependimento é uma marca registrada daquele que crê em Cristo. E as pessoas serão convencidas do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. Assim que nós começamos a crer no Senhor Jesus Cristo, é óbvio que virá o arrependimento porque vamos ser convencidos dos pecados. E essa mudança de transformação de vida, de mentalidade, de coração, é um processo árduo onde nós precisamos expor a nossa mente o tempo inteiro a palavra do Senhor, trazer à nossa memória a palavra, a esperança, as profecias, os ensinamentos, para que então sejamos sempre moldados pela verdade do Evangelho e não moldados por este mundo. Muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados, não chegam a frutificar e tem uma mudança genuína e verdadeira, porque elas colocam desculpas no lugar da verdade. Elas não falam sinceramente qual é a raiz do problema. E o problema maior do homem é o homem. Nós não temos desejo de fazer a vontade de Deus, de buscar a Deus por nós mesmos. Deus colocou esse desejo em nosso espírito e por causa deste novo espírito, nós buscamos a Deus. Quando nós somos convencidos do pecado, nós temos que parar de dar desculpas. Ou seja, Davi, no Salmo 51, diz: Senhor, contra ti e somente contra ti eu pequei. Em outras palavras, eu sou o problema dessa questão. Eu pequei porque eu quis. Eu pequei porque eu sou miserável. Eu pequei porque eu não quis fazer isso, isso e isso. Eu pequei porque eu não abri mão disso, disso, disso. Eu pequei porque eu desejei, cobicei, alimentei esse desejo até o fim. O apóstolo Tiago mesmo escreve sua carta: cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque todo pecado ele é gerado como uma gestação. Nós permitimos que o desejo da concupiscência, o desejo pelo aquilo que não é verdadeiro, aquilo que está em desequilíbrio, chegue a ser um ato de fato pecaminoso. Porque a tentação não é pecado, mas não resistir à tentação nos leva ao pecado. O apóstolo Paulo diz que ninguém é sobrecarregado de forma que não consiga vencer as suas tentações, que nenhuma tentação veio sobre vós que não seja humana, e Deus sempre providencia um escape para aquele que está sofrendo tentação. Jesus diz que nós devemos vigiar e orar para que não entremos ou não caímos nas tentações, não viemos a pecar, porque o espírito já está pronto. A carne é fraca, na carne há fraqueza, na carne há concupiscências, desejos facciosos, na carne há as 16 obras da carne mencionadas em Gálatas capítulo 5, 16 ao 19, que são 16 obras e o apóstolo Paulo ainda fala, entre outros semelhantes a essas, ou seja, tem muito mais coisas, mas são todas semelhantes a essas 16. O apóstolo Paulo menciona na carta de Gálatas as obras da carne, aquelas que ofendem a Deus e que são produzidas pelo nosso corpo carnal, como está escrito: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, irmãos, que Deus te conceda a graça de viver uma vida em arrependimento. A melhor vida que você pode ter é a vida de Cristo. Cristo em você é a esperança da glória. Se encha de Deus, da sua palavra, esteja sempre meditando, lendo, ouvindo as escrituras, em oração, em jejum, em pranto, em choro, se rendendo a Deus. E esta obra que Ele começou a te aperfeiçoar em sua vida. Nunca desista, não pare de crer que Deus é poderoso para transformar o seu coração. E uma vez que Deus lhe perdoa, Ele também te dá o poder de purificação dos pecados.
Nunca esqueça disso. Aquele que é fiel para vos perdoar os pecados, diz o apóstolo João na primeira carta dele, ele também é poderoso para vos purificar. Essa purificação é a transformação do nosso coração a um coração de obediência, a uma mentalidade que concorda com o céu, e isso vem pelo ensino da doutrina do evangelho, da palavra que nos regenera, que nos purifica e que limpa nossas entranhas, o nosso interior. Deus abençoe você. Se gosta desse conteúdo, desses ensinos, curte, comenta, compartilha, me segue e não perca os próximos vídeos que eu vou estar falando sobre os fundamentos da fé cristã. Deus te abençoe e fique na paz.